Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Beck, médico otorrinolaringologista e também triatleta. E ele vai contar um pouquinho da sua história pra gente hoje. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. No episódio de hoje nós vamos gravar aqui no Instituto Olimpo, clínica onde eu atendo como fisioterapeuta, onde você também encontra especialistas nas áreas de medicina esportiva, ortopedia, cardiologia e nutrição, ou seja, tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Então, bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Roberto Beck. Tudo bem? Tudo jóia, prazer estar com vocês. Obrigado por ter aceitado o convite, prazer ter você aqui. Legal. Vamos trocar uma ideia com esse pessoal, falar sobre performance, sobre treino, sobre triatlon, quero saber suas histórias também. Bora. Os perrengues e as coisas boas. E vamos tirar essa dúvida do pessoal. Combinado. Fechou? Vamos lá. Como que estão os treinos, como que tá o ciclo? Você falou que vai fazer uma prova esse ano. Então, começando o ciclo agora pro 70.3 São Paulo. E ainda com volume baixo, boa distribuição, tentando voltar a nadar, fiquei mais de um ano sem nadar. É mesmo? Ah. Por lesão ou por alguma coisa? Não, por preguiça. Por preguiça? Por preguiça, fiquei só correndo, agora eu tô voltando a nadar, voltei pro triatlon. Legal. Comprei um rolo novo, eu também tinha ficado sem rolo, agora comprei um rolo novo e vamos voltando aos poucos. Aquele famoso vai e volta. Aquele vai e volta do triatlon que a gente enjoa, né? Eu tenho um problema com o triatlon que às vezes eu enjoo porque é muito solitário. É mesmo? Eu acho, não sei. E mesmo tendo três esportes, três galeras diferentes, mas como eu não consigo encaixar os horários em relação a treinar com os grupos, eu acabo sempre treinando sozinho. Entendi. Então ou é rolo em casa, ir no parque 5 horas da manhã. Então esses horários que eu acabo treinando sozinho é sempre solitário. E eu sou do futebol, né? Então eu sempre joguei bola a vida inteira. Futebol sempre é uma coisa que tem uma galera. Sempre né? tem a resenha, né? Então às vezes faz falta essa resenha do futebol, né? Então... Agora eu tô adaptando, faço futebol junto. Boa. Então vamos ter essa resenha aqui hoje. Vambora. Fechou? Teve alguma lesão nesses anos de teatro? Não, Nenhuma? Graças a Deus nunca tive lesão. Só o joelho de jogador? Velho, joelho de jogador velho, mas que estala mais que sei lá o quê. Mas lesão, graças a Deus, nunca tive. Boa. Minha última lesão foi com 15 anos. O que foi? Foi um tiramento de adutor. Tiramento de adutor. Ah, pô, então tá ok. Foi tiramento de adutor. Tá ok. Foi bom. Tô bem. Tá bem, tá voando. Show de bola. Então, vamos trocar uma ideia. Então, esse é o propósito do nosso Recovery Resenha. Explicar pra vocês, contar pra vocês e inspirar vocês todos a praticar atividade física. Vamos ter muita história hoje pra contar aqui. Falar também sobre performance, como que a respiração ajuda na nossa performance, como que o uso de algumas outras substâncias também ajudam na nossa recuperação, além do recovery, e vamos completar com essa resenha que vai ser sensacional. Fechou? Maravilha. Então vamos embora. Eu gosto de começar sempre com uma pergunta meio capciosa, vamos dizer assim. O que você acha mais difícil? Completar um 70.3 ou explicar para um paciente a importância do sono na recuperação? Cara, eu acho que é mais difícil explicar para o paciente a importância do sono. Felizmente, isso é um dado que a gente vem trazendo muito, não só eu, como os outros colegas, e principalmente assim, quando se fala de multiprofissional, né? Então, os nutricionistas entenderam a importância do sono, os físios, toda a galera que trabalha com esporte entendeu o quanto que o sono é importante. Então, a maioria dos pacientes que chegam comigo, eles já vêm com um pouco mais, com esse foco, com um pouco mais dessa noção, né? Mas para pacientes de consultório, pacientes não atletas, explicar o quanto que o sono é importante é uma missão quase, é muito difícil, porque as pessoas têm muito essa questão a higiene do sono, né? O que é higiene do sono, como se faz higiene do sono, e ninguém faz nada, né? Então as pessoas mexem no celular até tarde, as pessoas trabalham até tarde, e as pessoas comem mal à noite, né? Então
a dieta rica em glúten, em carboidrato, dieta muito pesada à noite, tudo mais, atrapalha a qualidade do sono, né? Dormir com televisão ligada, dormir assistindo série, e daí deixa rolando lá. Então, tudo isso é quase uma missão no dia a dia, não é muito fácil não. É um convencimento difícil, né, de ser feito. Exatamente. E hoje em dia, principalmente os pacientes que têm desejo de perder peso e tudo mais, né? Então a gente sabe o quanto que o sono é importante para isso, né? Então, durante a noite de sono a gente produz alguns hormônios e algumas substâncias que ajudam a nossa saciedade, né? Então, o controle da saciedade. E quem dorme mal, obviamente, tem mais dificuldade para perder peso. E isso vira uma bola de neve, vira uma mão dupla, né? Porque assim, você dorme mal, ganha peso, ronco e apneia. Ronco e apneia, dorme pior ainda. E aí fica mais difícil de perder peso. Tá. Então, nesse ciclo, né, acaba virando um ciclo vicioso mesmo, né? De peso, apneia, ronco e mais peso. E mais apneia, e mais qualidade do sono ruim, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa tentar entrar na cabeça das pessoas, que não adianta usar caneta, treinar, fazer um monte de coisa, se não começar pelo básico, que é o sono. O sono, que é o recovery mais eficiente, natural e eficiente que a gente tem. E é de graça, né? Exatamente, é de graça. Exatamente. Explicar pra pessoa o quão importante é dormir é difícil. Exatamente. Deveria ser muito fácil, né? Deveria ser fácil. Mas eu acho que é muito isso de uma construção de um hábito, né? Então, essa rotina que a gente tem hoje em dia é totalmente conectado, isso atrapalha bastante, né? Exato. Então, essa rotina de conectado atrapalha bastante. Os problemas que a gente traz do dia a dia também, né? Então, as insônias primárias, as insônias secundárias, elas geralmente estão 100% relacionadas à ansiedade, né? Então, muitas pessoas que têm dificuldade de pegar no sono não pegam no sono porque são ansiosos. Então, trazem todo o problema do dia inteiro pra noite e fica remoendo isso à noite. Ou mesmo para manter o sono, então acorda de noite, no meio da noite não consegue dormir mais. Né? Então, são pessoas que têm monte de coisa no dia a dia. E não desliga. Não conseguem desligar. Entendi. Isso é bem complicado. E você falou de insônia secundária. Qual que é a diferença de uma secundária para uma primária? Secundária é quando existe a causa. Tá. Né? Então, quando você identifica uma causa para essa insônia, como, por exemplo, a ansiedade ou um hábito ruim, né? Então ela é secundária, é um problema de base. Entendi. Ou dor. Né? Então, dor crônica pode ser um gatilho para insônia. Né? Então, a pessoa acorda à noite ou não consegue dormir porque tem dor. Né? Então, isso é uma insônia secundária à dor. Né? Então, você tem uma causa aparente, né? Uma causa evidente, que faz com que o sono seja ruim, o sono seja não reparador. E essa secundária é um pouco mais fácil de abordar ou não? Pensando na parte médica. Geralmente sim, né? Então porque tem alguma causa. Então aí você vai tratar a causa e não o sono só. Né? Então eu não vou abordar só o sono em si. Eu vou abordar a causa, a ansiedade, a depressão, a dor, né? E tentar mexer em tudo para que a gente consiga melhorar o sono como uma consequência, né? Entendi. E nisso dessa investigação, quando é primária, o que vocês fazem? É o estudo do sono mesmo, por exemplo, aqueles exames polissonografia? Polissonografia, né? Então, quando não se encontra uma causa aparente, ou às vezes o paciente nega, né? Acho que é o que deve mais acontecer, né? Então, essa negação é muito difícil, é muito frequente, né? Você tá ansioso, tem dificuldade para pegar no sono porque fica pensando em muita coisa. Não, sou tranquilão. Não, sou muito tranquilo, eu não tenho problema com isso. Não, imagina, eu não durmo porque eu não consigo dormir mesmo. Você tá de frescura. Eu não durmo porque eu não consigo dormir mesmo, então tudo bem. Mas aí a hora que você vai investigar mesmo, que você começa um pouco mais a fundo, e principalmente quando você começa um pouco mais de liberdade e um pouco mais de proximidade com o paciente, você percebe que não é bem isso, né? Sim. Então, a maioria das vezes é secundária mesmo. Entendi. E pensando nisso de performance, pensando em treino e tudo mais, o quanto que o sono influencia nisso, né? Você vê aumento de risco de lesão por conta de sono... Com certeza. Noite de sono mal dormida? Isso, então o acúmulo de noites de sono mal dormidas, né? Porque o que a gente percebe é que durante a noite de sono, o que a gente faz? Produz GH e principalmente elimina fatores inflamatórios e radicais livres. Então, quando a gente consegue eliminar fator inflamatório e radical livre que fica acumulado no músculo durante os treinos, é um recovery natural. Sim. Né? Então, essa eliminação de inflamatórios, de fatores pró-inflamatórios e de radicais livres na musculatura
é o que desencadeia lesão, né? E é o principal indicador de overtraining ou de RED-S, né? Dos fatores que levam às lesões no futuro, né? Então, inclusive, não só lesão, mas queda de performance. Sim. Porque a partir do momento que você dorme mal, que você não se recupera bem, os treinos eles vão ficando cada vez mais difíceis de concluir e sendo concluídos com mais dor, com mais cansaço e com menor qualidade, né? E como uma noite de sono, se você tiver noites de sono regulares e noites de sono adequadas, você vai perceber que o dia seguinte vai ser muito melhor. E aí, o que eu sempre recomendo, né? Poxa, acordou, tá zoado, não tá sentindo legal, não dormiu bem, dormiu pouco, foi pra acontecer alguma coisa na noite anterior, qualquer coisa que não tenha dormido, segura, né? Então, não vai treinar, porque um treino desse mal feito, ele pode te gerar uma repercussão de semanas, né? De lesão ou de alguma coisa, mesmo de agravamento de alguma outra coisa, agravamento de quadros respiratórios, agravamento de imunidade, né? De piora da imunidade. Então, a recomendação é assim, se não tá bem, dá uma segurada, não vai ser um treino mal feito, né? Que vai te tirar uma prova ou qualquer coisa assim. Então, assim, o descanso ele é muito importante, né? A gente vê muito a galera falando, eu preciso da planilha verde, a planilha inteirinha verde e treina de qualquer jeito. Dormiu 2, 3, 4 horas da noite, mas eu vou acordar 4:30 da manhã pra cumprir meu treino, porque senão, eu não vou conseguir chegar na minha prova. Exato. E às vezes é muito pelo contrário, né? Às vezes, eu vou dormir mais 2 horinhas, faço esse treino em outro momento, faço à noite, como melhor. Exato. E vai ser muito mais eficiente. Outro dia que seja, né? Conversa com o técnico, coloca o treino em outro dia, organiza melhor outro dia para que possa se recuperar, para que possa descansar adequadamente, né? Porque o que eu mais vejo, final de ciclo e pós-prova, infecção respiratória. É mesmo? Então, assim, você vai chutando e jogando, e à medida que você vai chutando e jogando isso daí pra frente, e principalmente se desgastando, dormindo mal, comendo mal, alguma hora esse preço vai ser cobrado, né? Geralmente não é pré-prova, é muito perto. Então, quando começa a subir volume, aparece infecção respiratória. Então, sinusite, uma gripe um pouco mais forte, às vezes até pneumonia, já vi, né? E isso relacionado a fatores inflamatórios relacionados à imunidade, né? Então, o cansaço leva ao overtraining. O overtraining, o principal sintoma de overtraining é respiratório, né? Então, são as infecções respiratórias, as gripes, os resfriados e essas coisas que acabam te desencadeando, que aí você vai fazer uma prova no frio, né? Então, a gente vai ter Tóquio agora na frente, né? Em março. Você tá cansado, treinou absurdamente para uma maratona, num volume alto, e aí você vai fazer uma prova com 2 graus, 10 graus. Saindo de São Paulo. E saindo de São Paulo que tá 35. 35. Então, assim, sempre pós-prova, esse tipo de prova de mudança brusca de temperatura, consultório sempre cheio. Lotado. Lotado. O pessoal volta já reclamando, porque isso já é quase que certo de acontecer para quem fez uma preparação inadequada, né? Então, para quem deixou subir muito volume e não cuidou do restante, não cuidou do entorno, né? Então, isso que a gente tem que sempre lembrar, né? Sim. Isso é uma coisa que eu não tinha nem pensado antes da gente começar a conversar, mas acho que pode ser interessante até pra galera que vai fazer Tóquio. Tem uma mudança de fuso horário gigantesca, né? Tem alguma dica que você pode dar para essa galera pensando nessa adaptação lá? Então, né? Então, existem protocolos de melatonina, de uso de indutor do sono, de melatonina como fatores relacionados ao ciclo circadiano. Então, você começa a tomar um pouquinho mais cedo todo dia para acostumar o corpo com a mudança de... Isso ainda no Brasil? Isso, ainda antes de ir para lá, tá, né? E chegando lá, tentar dormir e descansar o mais rápido possível, tentar se recolocar já numa rotina mais adequada para o fuso de lá, né? E para Tóquio também a dica em relação à temperatura, né? Essa variação brusca da temperatura, porque assim, com certeza vai estar frio, né? Sempre maratona de Tóquio sempre é frio, e saindo de São Paulo, principalmente saindo do Brasil, que está muito quente, essa variação brusca de clima. Então, assim, sempre se proteger. Qualquer treino pré-prova que for fazer lá,
não ficar muito tempo suado exposto ao frio, né? Então sempre já se cobrir, já colocar uma roupa mais quente. Já voltar para casa, né? Pro hotel, para qualquer coisa. Voltar pro hotel o mais rápido possível, tomar um banho quente, né? Tentar se proteger o mais rápido possível. E mesmo a corrida lá, né? Então os treinos lá, o que você for fazer lá, sempre com proteção, né? De proteção do frio e tudo mais. Durante a prova a gente vai arrancando roupa, vai tirando né? Vai tirando manguito, vai tirando camiseta, essas coisas de baixo. Então, o pessoal sempre, os técnicos falam, né? Vai com uma roupa vagabunda por baixo que você possa ir largando, né? Tipo uma camiseta velha que você possa jogar fora, tudo. Né? Então, isso sempre funciona, né? São dicas que são valiosas. Sim. Teve uma meia maratona que eu fiz, 2022, e, pô, é isso. Tava em Porto Alegre, tava 2 graus. Cara, é muito difícil, é muito sofrido a parte do aquecimento. E uma coisa que eu senti muito era na parte respiratória. Então, tipo, o nariz escorrendo muito o tempo inteiro. Até ali, ó, vou falar, até o quilômetro 7, foi muito sofrido para conseguir respirar. A sensação era de queimar. Por que o nariz faz isso? Por que o nariz escorre? Para tentar esquentar. Né? Então ele produz mais secreção para manter a temperatura e tentar esquentar esse ar frio que está entrando. Então o nariz ele tem 3 funções principais. Ele aquece, filtra e umidifica o ar. Tá? Então a partir do momento que você está inspirando esse ar frio, o nariz vai ter que fazer alguma coisa para esquentar esse ar e botar ele para 36 graus. Né? Então o ar tá 2, para chegar nos 36, ele precisa fazer força. Né? E aí tem vasodilatação. Vasodilatação entope o nariz e começa a escorrer. Né? Então por isso que para fazer uma prova dessa no frio, você precisa estar bem preparado e a respiração tem que estar em dia, a respiração nasal. Por quê? Porque se você passar a respirar mais pela boca do que pelo nariz, você vai cansar o triplo e outra, vai jogar ar frio direto para o pulmão. Esse ar frio direto no pulmão também vai te fazer cansar muito mais e cansar muito mais rápido. Então, assim, qualquer prova em extremo de temperatura, a respiração nasal ela tem que estar nota 10, principalmente em endurance, né? Isso é uma pergunta frequente, assim, né? Qual que é a melhor respiração? Isso que eu ia perguntar. A melhor respiração, se você estiver fazendo um treino de tiro, a melhor respiração é aquela que der para fazer. Então, durante o tiro, você vai tocar o pau e o que der para você fazer, você faz. Agora, pro endurance, se você fizer uma respiração nasal adequada, óbvio que é melhor, porque você está aquecendo, filtrando e umidificando o ar e jogando um ar mais puro para o seu pulmão trabalhar menos. Vai ser uma respiração menos dificultosa, né? Então uma respiração mais suave, mais tranquila, para que seu pulmão possa aproveitar 100% do ar e do oxigênio que está sendo inspirado, né? Mas, como eu falei, durante o tiro, o que der pra fazer, fez, né? Se mata, vomita, né? E faz o que der pra fazer, né? Mas o ideal é sempre respiração nasal, né? Por isso que assim, as pessoas, mas eu respiro bem pelo nariz. Poxa, será? Será que respira bem pelo nariz mesmo? Então, é outro tipo de coisa que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Então, a respiração nasal, quando tá entupido, aí você fala, pô, tu tá entupido. Exatamente, você fala, nossa, semana passada era tão gostoso respirar, aí você vai ver o nariz entupido. E aí você fica... Eu costumo falar isso de a respiração e a audição. A audição só dá valor para ela quando você perde. Então, quando você tá com rolha de cera, quando você tá com o ouvido entupido por algum motivo de gripe, você fala, nossa, a audição para mim é uma coisa tão normal, uma coisa, você só valoriza quando sinal perde. Tão vital que você só vai valorizar quando você perde. E a respiração é a mesma coisa, né? E isso, a gente voltando ao sono, o quanto é importante você respirar bem pelo nariz para dormir bem, né? Então isso já desde a infância, né? Então a gente vê que crianças que dormem mal, crianças que roncam, crianças que têm respiração bucal, elas levam repercussão pro resto da vida, né? Então atrapalha toda a dentição, atrapalha todo o crescimento dos ossos da face, a criança dorme mal, vai mal na escola, né? Porque fica uma criança mais irritada, uma criança mais agitada, começa a ter problema de aprendizado, porque não consegue se concentrar nas aulas, né? Então o sono já é importante desde bebê, né? Desde criancinha, quanto mais você tiver uma respiração mais tranquila, mais adequada, melhor. Isso é muito, muito legal de ouvir. E falando como alguém que já teve problema para dormir na época de faculdade e tudo mais, e uma amiga minha médica na época, ela falou, tenta tomar melatonina. E aí você tava comentando sobre isso, né? Eu senti o efeito dela nos 2 primeiros dias. Depois, não senti mais nada. Qual que é o momento certo para tomar melatonina, por exemplo, se você começar a tomar, pensando nessa indução do sono? Isso, então,
o primeiro mito é que melatonina não é indutor do sono. Bom. A melatonina é um hormônio que nós produzimos todo dia a hora que escurece. Tá bom. Tá? Então de manhã a gente produz cortisol e de noite a gente produz melatonina. Então é um hormônio do dia e outro hormônio da noite. Então qual que é o horário ideal para se suplementar melatonina? A hora que escurece, tá? E não na hora de ir pra cama. Tá? Então a hora que começa a escurecer, por volta das 7 horas da noite, 8 horas da noite, é a hora de tomar sua melatonina. Ah, mas eu vou ficar com sono. Não, você não vai ficar com sono, porque você já tá produzindo a melatonina, então você só tá suplementando, tá? Então você tá melhorando a sua carga endógena de melatonina, né? E o ideal é que ela seja usada todo dia. Então não faz sentido você tomar um hormônio, né? Um suplemento que você tome de vez em quando, né? Muitas vezes o que acontece é que por essa dinâmica de vida, de ciclo circadiano muito atrapalhado que a gente tem, a melatonina cai e por isso você tem mais dificuldade de sono, né? Ah, tem que fazer algum exame? Não precisa não é uma coisa que a gente costuma pedir, não é um exame que se faz, tá? Mas a suplementação, ela traz benefício, ela pode trazer benefício para quem tem dificuldade de sono sim, não como indutor, tá bom. Tá? Porque como efeito indutor ela não tem mesmo, tá? Às vezes o que se tem no mercado são alguns produtos de melatonina, não aqui, né, mas fora, alguns produtos de melatonina que tem antialérgico junto. Então, o fator de indução do sono vem do antialérgico e não da melatonina. E tudo bem? Tipo, esse uso, pensando no antialérgico, ou não é tão... Tudo bem, mas na verdade é o efeito colateral do antialérgico, né? Não é o sono. Não, a sonolência produzida pelo antialérgico, isso vem dos antialérgicos mais antigos que rompiam a barreira hematoencefálica, né, que transpassam, que chegam até o cérebro, e aí tem esse efeito de sonolência como rebote. Então, quando a gente era criança, que tinha era Polaramine, né, que todo mundo tomava Polaramine e tal. Então, Polaramine é um antialérgico mais antigo que rompe a barreira hematoencefálica e chega no cérebro. Então, por isso que ele tem esse efeito no sistema nervoso central. Se você tomar um antialérgico mais moderno, né, os novos, né, então bilastina, fexofenadina, eles não chegam no cérebro. Entendi. Então você tem o efeito só para fazer o efeito antialérgico, de coceira, de escoriza, do que for. Então essa é a mudança. Que bom, né? Assim, melhor, com certeza. É melhor. Com certeza. Mas aí entra nisso da higiene do sono, mas vamos continuar falando disso barriga para baixo. Tá Fechou? Bom? Bom, voltando aqui, a gente estava falando sobre higiene do sono. Vamos começar a falar, na verdade, sobre higiene do sono. A gente estava falando sobre rotina e deslocamentos e tudo mais. Eu mudei para São Paulo faz pouco tempo e eu sinto que quando eu mudei para mais perto do trabalho, meu sono melhorou muito. Mesmo ainda não fazendo uma higiene do sono adequada, como mandam os livros, vamos dizer assim. Como manda o figurino. O que seria uma higiene do sono adequada, pensando na realidade que a gente tem hoje, com telas, com celular, com tudo isso? Então, isso é o principal, né? O que é a recomendação e o que é o factível, né? Então, não adianta a gente conversar, vamos falar sobre regras de higiene do sono que são inatingíveis, sim, né? Mas o primeiro é tela, né? E tela é televisão, é computador, é celular. E quando eu falo de celular, não é só pela luz. Né? Então muita gente fala, a luz do celular, luz X, Y, Z, amarela, escura, tela clara. Isso daí não tem muita relação. Tem relação, mas aí a quantidade de informação. Né? Então o que você tem principalmente em relação à tela é o que você está mandando de informação para o seu cérebro, né? E eu costumo falar o seguinte, o que é a higiene? É o exercício da corda naval. Durante o dia, o nosso cérebro é a corda naval fazendo na mais alta velocidade, aquele exercício da academia que você vai batendo na mais alta velocidade. Quando você vai dormir, o que você tem que fazer? Justamente o contrário. Essa corda tem que bater devagar. O cérebro e o sono são ondas, né? Então essas ondas elas têm que ficar mais lentas para que você possa dormir e descansar, para que você possa ter um sono reparador, né? E para que você transforme essa onda rápida numa onda lenta, isso precisa de um processo. Então, aí que entra a tal da higiene. Então, a primeira coisa é você parar de mandar informação para ele, né? Então, você vai parar de mandar informação para o seu cérebro de uma quantidade enorme e passar a mandar informações de uma maneira mais lenta ou até parar, né?
Outra coisa, cafeína. Tem gente que pode tomar café na hora de dormir. Tem gente que o acúmulo de cafeína, o uso abusivo de cafeína já vai prejudicar depois do meio-dia. Tá. Então a recomendação geral é que não se use mais cafeína depois das 3, 4 da tarde. Tá. Para que dê tempo de você depurar o que você tomou. Tá? Outra coisa que eu gosto, que eu costumo recomendar, é banho perto da hora de dormir. Tá? Então um banhinho quentinho perto da hora de dormir, com certeza dá uma relaxada. Né? Ah, não posso tomar café, mas eu gosto de tomar um negócio quente. Um chazinho. Tá? Então um chazinho, por que não leite? O leite, infelizmente, ele só piora de qualidade ao longo dos tempos, né? Então, muita gordura... Leite em si, o produto, tá? O produto. Por quê? Muita gordura, muito conservante, tudo mais, tudo feito para que ele dure mais dentro da caixinha, certo? Então, à medida que você tem um leite mais gorduroso, ele vai ser muito mais difícil de digestão, né? Então, eu gosto de tomar um leitinho quente, mas esse leitinho quente cheio de gordura no estômago vai ter que ter um trabalho para ser digerido. Então, o chá, ele seria mais adequado, né? Então, eu tomo um chazinho, camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã, um negócio calmante. Não vai tomar chá verde, chá preto, chá mate. Que também tem cafeína. Que são estimulantes também, né? Outra questão que o pessoal fala bastante é de musiquinha, né? Tá. Então, alguma música relaxante, aquelas musiquinhas que tem no YouTube, sonzinho de barulho da natureza, né? Então isso é uma coisa que também é bastante agradável, que também coloca o cérebro para descansar. Técnica de respiração. Aquilo que fala de ruído branco para bebê. Ajuda, é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio, o ruído branco pro bebê, ou o sonzinho da natureza, som de cachoeira, som de passarinho, essas coisas, tá? Leitura é uma coisa que ajuda bastante, né? Mesmo sendo informação. Então, aí, geralmente eu recomendo que seja uma leitura mais leve, uma leitura branda, tá? Não algo que você precise aprender. Tá bom. Eu, geralmente, eu leio coisas perto da hora de dormir que eu nem lembro no dia seguinte. Então, assim, não é nada que eu precise aprender, eu tenho que ler alguma coisa só para relaxar. Então, eu pego um livro besta, alguma coisa que não tenha muito sentido, e aí eu aproveito esse momento para refrescar a cabeça mesmo, para refrescar a cuca, né? E não nada que eu precise aprender. Então, para aprendizado, isso não é hora de estudar. Exatamente. Para aprendizado, você vai fazer isso durante o dia. Aí você fala, puxa, eu consigo aplicar tudo isso, eu consigo aplicar 70% disso? Beleza, eu tenho plantão de sobreaviso. Tá. Né? Então, uma semana por mês, ou a cada 15 dias, eu não posso desligar meu celular. Né? Então, bem como quem está nos assistindo, vai ter dia que não pode desligar o celular porque está com um problema, porque tem que resolver problema na empresa, alguma coisa assim. Ou porque vive assim, né? Tipo, às vezes tem uma rotina diária disso, né? Às vezes a pessoa não consegue desligar nunca porque vive de plantão. É isso, então, exatamente. Então a pessoa que... O que é o certo e o que é factível. Né? Então, uma semana por mês eu tenho que dormir com o celular ligado, infelizmente. E isso atrapalha a qualidade do meu sono? Puxa, atrapalha. Porque além do celular estar ligado por causa do sobreaviso, fica pingando mais um monte de mensagem, fica pingando e-mail de madrugada de propaganda, fica pingando mais um monte de coisa que me atrapalha, com certeza. Então essa eu sei que é uma semana que o sono vai ser todo bagunçado. Então, nessa semana que o sono já vai ser bagunçado, eu tento dormir mais cedo, eu tento encaixar uma soneca no meio do dia, se for possível, né? Para tentar recuperar e para tentar somar essas horas, né? Então, são coisas que você vai adaptando no seu dia a dia para que fique uma coisa mais confortável e que possa trazer a recuperação necessária. Que ajude no sono para ele ser mais reparador. Exatamente, para que ele possa ser mais reparador. E assim, eu sei que o tempo que eu tenho para dormir, por mais que eu durma mal, né? Por mais que eu durma pouco, mas que seja pouco, mas seja reparador, que seja bom, um sono de qualidade. Entendi. E aí, outra coisa que eu queria falar bastante com você, acho que cabe agora, nisso da higiene do sono. A gente vem vendo cada vez mais o uso de CBD e seus derivados. E seus derivados, exatamente, para melhora do sono, para melhora de processos inflamatórios. Como que funciona? Qual que é o princípio ativo? Como é que funciona isso? Então, isso é uma coisa que é muito interessante e tem realmente aumentado bastante, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de CBD, o CBD é um dos componentes da planta. Tá bom. Né? Da planta cannabis, você consegue extrair mais de 150, 180 produtos e subprodutos. Caramba, é bastante. Né? É muita coisa. Os principais
os que têm maior quantidade são o CBD e o THC. Tá. O THC é o vilão, né? Bom. Foi colocado como vilão. Por quê? Porque ele que tem o efeito psicoativo. Então, quando você faz o uso recreativo, você faz o uso recreativo de THC em altas doses e inalado. E por isso que você tem o efeito psicoativo, tá? Agora, ele é tratado como vilão quando usado em altas doses e quando vaporizado. Tá bom. Porque no pulmão ele vai ter muito mais efeito do que por via oral. Tá bom. Então, o THC, quando junto do CBD, um ajuda o outro. E o THC é o principal que tem efeito no sistema nervoso central. Então, para tratamento de dor crônica, para tratamento de epilepsia, para o tratamento até de insônia, o THC ele pode ser uma ferramenta extremamente útil, tá? Porque ele vai ter o efeito adequado, tá? Sem ter efeito psicoativo. E aí também a gente tem outros, como o CBG, que é o canabigerol, tem o CBN, que é o canabinol, né? E cada um deles tem alguns efeitos mais específicos e principalmente efeitos mais periféricos. Tá bom. O canabigerol, ele tem uma relação muito legal com energia, né? Com foco e com efeitos anti-inflamatórios, o canabigerol. O CBD Full Spectrum, o que é o Full Spectrum? É a planta como um todo. Então ele tem predominantemente CBD, mas nessa composição a gente tem várias outros canabinoides que agem para que eles tenham um efeito melhor. Então, a gente sabe que na planta cannabis e no nosso sistema endocannabinoide, tá? Que eu já vou explicar o que é, quando a gente consome, quando a gente usa vários canabinoides, vários fitocannabinoides ao mesmo tempo, um ajuda o outro a ter um efeito melhor. A isso a gente dá o nome de efeito comitiva. Tá? Comitiva? Ou entourage, né? Que é do francês, do professor. Tá. E aí, esse efeito comitiva, ele se dá pelo uso de vários componentes canabinoides ao mesmo tempo. Né? Então, você usar um CBD isolado é diferente de você usar um CBD full spectrum. Né? Então, você tem mais efeito, você tem um efeito melhor e com uma dose mais baixa do que se você usar o CBD isolado. Né? Então, isso daí a gente vai, lógico que adequando de paciente para paciente, de cada indivíduo, mas o objetivo aí é atingir o nosso sistema endocannabinoide. O que é isso? É um sistema fisiológico que a gente não aprende na faculdade. Tá? Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema baseado principalmente em dois receptores CB1 e CB2, tá? E que produz substâncias que são principalmente a anandamida e o 2-araquidonilglicerol, né, o 2-AG, que são responsáveis por ações centrais e periféricas. Ou seja, eles trabalham dentro do cérebro, mas também no sistema gastrointestinal, também no sistema neuromuscular, no sistema de imunidade, no sistema humoral. Então, esse sistema ele precisa estar bem regulado. Então, quando você toma cannabis exógena, né? Então, quando você toma as gotinhas, ou quando você toma um gummy, ou quando você toma um comprimido, o que você está fazendo é regular o seu próprio sistema endocannabinoide. E todos nós temos. Tá bom. Em alguns de nós ele está desregulado. Então, na ansiedade, na depressão, na dor crônica. Então, essa regulação do sistema endocannabinoide faz com que você tenha o efeito medicinal da cannabis, da cannabis que extraída da natureza, como as pessoas fazem uso recreativo, mas encontraram-se várias doenças que podem ser tratadas com isso. Cara, sensacional. Não tinha a menor ideia. Eu sabia do THC, do CBD, mas não tinha a menor ideia nem que eram tantas substâncias que podiam ser extraídas, né? E que tem funções muito diferentes, né? Essa daí que você falou do canabigerol. Isso, então, são anti-inflamatória. Então, né? Isso pensando em quem treina, pode ajudar bastante? Pode ajudar bastante, exatamente. E outra coisa, né? A planta cannabis, ela pode ser até usada como fibra. Tá. Né? Então, pode ser feita roupa. Né? Você pode usar roupa, você pode ter roupa, tênis. Lembra uma época uma grande marca aí de roupa de treino ou de roupa de casual fez uma linha de plantas com fibra de cannabis. Né? É mesmo? Então foi esse o problema até, que uma das coisas que acabou se indo mais para o caminho da criminalização foi também relacionado à indústria do algodão. Tá. Né? Então a indústria do algodão viu-se ameaçada pela plantação
de cânhamo, né, que é a fibra da cannabis, que poderia ser usada muito mais barato do que o algodão. Né? Então foi um dos problemas que levou-se à criminalização lá atrás. Olha, que doideira. É muito doido, né? Tudo capitalismo. Tudo é business, né? Tudo é business. Tudo é business. E você prescreve o CBD, essas substâncias para os seus pacientes pensando nisso do sono, pensando em tudo mais? Prescrevo sim. Eu fiz, não existe uma especialidade de cannabis medicinal ainda, né? Mas existem vários cursos de especialização. Tá. Né? Então eu fiz um curso, continuo fazendo, né? Fiz o curso oficialmente, me formei, terminei esse curso e agora eu faço a parte da capacitação e de continuar os aprendizados recorrentes. Tá. E eu prescrevo sim, acho que eu tenho pelo menos uns 300 pacientes em uso. E bastante gente que me procura por isso já, né? Então já tenho os pacientes que me procuram por outros motivos e eu acabo sugerindo. E eu já tenho vários pacientes que vêm comigo para isso, né? Para uso de cannabis medicinal. Entendi. Você usa? Eu uso Full Spectrum e uso o CBG. E aí, experiência própria, o que você sente de melhora, de benefício no uso do CBD? Cara, assim, o CBG pré-treino, eu uso o CBG pré-treino e eu percebo que ele melhora a minha atenção e recuperação, assim. Tá bom. Tá? E o Full Spectrum que eu uso me ajuda muito na questão da ansiedade. Tá. Então, assim, eu tenho uma ansiedade que não é muito não é muito controlada, sou bem ansioso e sou bem ansioso principalmente com coisas que fogem do controle, assim, no dia a dia, né, com coisas novas. Sim. Então, sei lá, que seja uma prova, então tem uma prova, alvo, ou tem uma coisa importante para acontecer, aí é uma coisa que me desencadeia uma ansiedade até que fora do controle. E o CBD me ajuda bastante nesse aspecto. Entendi. Me ajuda bastante a manter essa ansiedade mais calma. E aí, por isso, eu não preciso tomar nada para dormir. Tá. Então, o CBN, por exemplo, que é o mais indicado para o tratamento de insônia, que é o canabinol, eu acabo até não usando com tanta regularidade, porque melhorou minha ansiedade e minha qualidade de sono melhorou bastante. Tá, então... Eu consegui equilibrar pela ansiedade. Uma insônia secundária. Insônia secundária, exatamente. Exatamente. Então eu acabo tomando alguma coisa para dormir, o canabinol, por exemplo, nesses dias que eu sei que eu vou ter um gatilho, né? Então, quando eu tenho esse gatilho mais importante, aí eu acabo usando o canabinol. Ou nessas semanas também que você falou do plantão, também pode acabar sendo usado nessas semanas. Exatamente. Entendi. Porque ele é uma medicação que ajuda no sono, o canabinol, sem ressaca no dia seguinte. Isso eu acho mais legal. Em relação aos benzodiazepínicos, em relação aos indutores de sono tradicionais, ele não te dá ressaca no dia seguinte, e nem aquela sensação de cabeça pesada, aquela sensação de cabeça vazia, tontura, nada dessas coisas. Sim. Então esse que eu acho que é o efeito benéfico. Ele ajuda na indução e manutenção do sono sem prejudicar seu dia seguinte. Né? Então acho que isso é o mais interessante. Entendi. Só o benefício da indução do sono e não o que acontece no dia seguinte, você tá até meio lentificado, né? Exatamente. Você fica meio bodeado. Exatamente. Demora para pegar no tranco no dia seguinte. E pensando exatamente essa ansiedade que você comentou, pré-prova, algum evento importante, alguma coisa no trabalho, família, tudo mais. O que você dá de orientação para alguém que numa semana pré-prova, em relação ao sono, em relação a descanso e tudo mais? Tem algumas orientações específicas nessa semana pré-prova? Cara, é difícil, né? Isso é bem difícil, porque você vai ter que... A semana pré-prova, pro atleta amador, ela é uma semana normal. É verdade. Então, é uma semana de trabalho, é uma semana... Geralmente, você não vai tirar uma semana antes do seu trabalho para fazer uma prova. Sim. Não sei que seja uma prova fora, uma coisa mais longe, mas você vai ter que conviver com essa semana... Como uma semana normal. Como uma semana normal de trabalho, de família, de tudo, né? E ainda assim conviver que você vai ter essa prova importante que você se preparou para ela no final de semana. Então, a recomendação é assim, tentar dormir mais cedo, tentar diminuir o volume o máximo possível seguindo as orientações do treinador, manter uma alimentação adequada, manter uma alimentação boa, tá? Pouco pesada e que seja uma coisa equilibrada em relação aos seus propósitos. Mas acho que assim, é tentar dormir o máximo possível. Tentar dormir e descansar o máximo que você conseguir nessa semana.
Acho que dormir bem vai ser o mais importante do que qualquer coisa que você faça. O que tinha que fazer já está feito. Exato. Né? Então, principalmente para essas provas de endurance, essas provas mais longas, não é na última semana que você vai tirar o atraso. Então, essa última semana é hora de descansar. Não é a hora de tentar buscar o que você não fez ao longo do ciclo, né? Aquele treino que você não entregou, Aquele treino que você não entregou, exatamente. Não é hora de entregar, é hora de descanso. Não é hora de inventar nada, de nada novo, é tudo que você já está acostumado. Exatamente, dar comida habitual, rotina habitual, dormir, descansar e não tentar fazer nada de nenhuma invenção. Não é hora de inventar regra. Não é hora de inventar regra, exatamente. Muito bom. Vou querer continuar falando um pouquinho mais do sono, mas agora vamos para a parte tranquila. Aparentemente tá tudo de boa aqui. Tá meio sofrido, eu senti a perna um pouco pesada, mas foi bom. E a gente vai virar a barriga para cima e fazer a botinha, fechou? Maravilha. Bora lá. Bom, agora a parte gostosinha, já passou o sofrimento, o quadríceps estava um pouco dolorido. Tudo ótimo. Mas agora a botinha, só para explicar para a galera, ela começa a encher do pé até a coxa, a pressão ajuda a relaxar a musculatura e também faz esse efeito de drenagem de metabólitos, aquela sensação de perna cansada pós-treino, a botinha ajuda bastante. Então, é uma das partes do recovery que a gente faz na físio, complementando o recovery que é o sono, que é muito importante também. E aí, voltando a falar sobre isso do sono, tem um paciente meu, inclusive eu entrevistei ele aqui há muito tempo atrás, o Rafa, ele tinha desvio de septo. E aí eu comentei com ele que ia te entrevistar essa semana, ele falou, pergunta o quanto que melhora, porque ele me mostrou, ele falou, eu tinha muito problema de respiração, muito problema para dormir e tudo mais, e ele monitora o sono dele pelo relógio, pelo anel e tudo mais. E ele falou, cara, meu score do sono lá era 60 e pouco, considerando 100, né? Ele falou, em uma semana de pós-operatório, 90 e tralalá. Quanto que isso influencia no sono, na performance e tudo mais? Hipóxia, né? Então a justificativa aí é o oxigênio. Então é a quantidade de oxigênio bom que você vai mandar e trocar no pulmão, né? Então, no pulmão e no cérebro, né? Então, quanto melhor você respirar, mais oxigênio vai chegar no seu cérebro, mais reparadora vai ser sua noite, né? Então o score do sono, lá do relógio, do anel, tudo. O que é esse score? É um misturado de quantidade de oxigênio, então da saturação, com a frequência cardíaca, com a temperatura corporal. Então ele vai medir todos esses dados e faz o score, né? Então por isso que ele consegue chegar lá, o que é REM, o que é não REM. Se você for pensar do ponto de vista acadêmico, essa medida não é precisa, tá? Porque para você ter medida de estágios do sono, você precisa de eletrodo de eletroencefalograma, né? Então, a medida que o relógio te dá é uma medida aproximada, tá? Mas melhora porque você está respirando melhor, consequentemente mais oxigênio está chegando no cérebro, tá? Mais oxigênio está chegando no cérebro, mais oxigênio está chegando no pulmão e no sistema cardiovascular. Então, seu coração vai trabalhar melhor, o cérebro vai descansar mais e o pulmão vai recircular mais oxigênio mais livre, né? Então, maior a quantidade de oxigênio. Geralmente, quem tem desvio, tá? Principalmente os desvios mais significativos, tem apneia, né? E essas apneias, o que elas são? São segundos que você fica sem respirar, que quando somadas podem virar até minutos, né? Que você fica sem respirar. E aí o principal indicador que você vê é queda de saturação. Então se você está tendo queda de saturação ao longo da noite, consequentemente você vai ter mais sofrimento e um sono mais trabalhoso, né? Então o que era para ser uma atividade de descanso vira uma atividade trabalhada. E aí você não descansa, você cansa mais do que acorda descansa. Acorda cansado. Bem como se você tiver não só desvio do septo, né, mas tiver amígdala grande, outras alterações do sistema respiratório que te dificultem a respiração, você vai ter hipóxia, né? Então você vai ter episódios de queda de saturação que te fazem o sono mais trabalhoso. Bem como se você tiver interrupções do sono de outras causas, né? Então, porque a gente falou de insônia de manutenção, insônia inicial ou de insônia terminal. Toda vez que você interrompe o sono, você está interrompendo o ciclo. Quando você pega no sono de novo, a gente não sabe para qual ciclo você vai, para qual fase do ciclo você vai. E isso dentro da arquitetura do sono vira tudo uma bagunça, né? Então, estou fazendo lá sono 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM.
a gente tem que fazer tem que fazer de 4 a 6 ciclos desse ao longo de uma noite, tá? Se você, cada vez que você tá no sono 1, 2 ou 3 ou REM, você interromper esse ciclo e você vai voltar a dormir de novo, tudo isso vira uma bagunça. Então o cérebro tá basicamente... Não reseta, não volta direto do 1. Não. Tá. Então basicamente você nunca sabe em que situação que você vai dormir e como que você tá dormindo. E aí a polissonografia traz esses dados todos, né? Que é muito interessante, né? Então se você tem apneia só no sono REM, ou se você não tem apneia, se você tem só uma alteração de arquitetura do sono, né? Então isso, às vezes, o paciente fala, mas eu vou fazer polissonografia, mas eu não ronco, eu não tenho apneia. Não, mas e como é que tá a estrutura do seu sono? Né? Como é que tá a arquitetura do sono? Então esse é o dado a mais que você consegue obter num exame de polissonografia. Que é um exame, super completo. É um exame super complexo. Completo e complexo. Completo e complexo. Né? Então, a análise dele é bastante complexa, né? Mas é um exame que traz muita informação. Né? E aí, na verdade, o que você precisa tentar entender é como que você vai buscar esses dados, né? Então, não buscar só o básico da polissono, que é o ronco e a apneia. É observar ela como um todo, que é o que vai trazer mais vantagem para o paciente. Mais benefício. E bem como o relógio também. Tá. Né? Então eu gosto muito de métrica, né? Então eu uso relógio, eu uso anel, eu uso pulseira, eu uso um monte de coisa. E eu uso isso até para me policiar. Né? Então se eu começo a perceber que noites consecutivas o meu score começa a ser baixo, alguma coisa assim, eu vou tentar buscar no meu dia a dia o que está acontecendo que eu estou fazendo errado. Se eu estou treinando demais, se eu estou treinando à noite, se eu estou puxando demais a carga nos treinos mais noturnos, né? Ou se eu comi mal, se eu bebi no final de semana, né? Então isso acaba sendo uma maneira, o relógio. Então a gente fala, poxa, o relógio não é preciso, então. Pô, não é preciso, mas você não vai fazer polissono todo dia. Então é o que você tem na mão para te ajudar, né? Então você usa ele como métrica para você se policiar, né? Para que você possa ter um controle do que você está fazendo de errado, do que você pode corrigir para ter esse recovery mais natural e mais adequado. E você não ficar refém também dessa métrica, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Eu vejo muito paciente que acorda, a primeira coisa que vai ver é o score do sono. Exato. E aí fala, tive um score baixo, puta, meu treino vai ser uma bosta. Mas assim, acordou descansado, tá se sentindo bem. E olhou o relógio, já acabou com o treino, já acabou com tudo. E aí, uma dica que teve a Thaline, que trabalha aqui, uma médica, ela virou e falou, não olha o score do sono antes do treino. Olha só depois. É lógico. Porque aí você ouve o que seu corpo tá te falando, vê como você tá se sentindo antes de você olhar o score do treino. Porque aí vai ter muito mais sentido. Isso é uma coisa que você vai fazer ao longo do dia, tá? Quando você tiver um tempinho ao longo do dia, você vê o que aconteceu, vê como foi o sono, vê como foi a recuperação. Mas antes do treino, não faz sentido, né? Porque às vezes você se derruba por um dado. Né? Você vai acabar se derrubando por um dado que, às vezes, nem foi. Eu comprei um anel que tava largo. Tá? Então ele não tava bem justo no dedo. E aí eu comparava os dados com ele do Garmin e estavam completamente diferentes. Aí eu falei, puxa, o que será que tá acontecendo? Aí eu falei com o pessoal do anel, eles falaram, tá largo. E então, assim, até isso, né? Então, às vezes o relógio tá um pouco mais solto, não pegou direito a temperatura, não pegou direito a saturação, né? Então, não se prenda aos dados também, né? Use os dados de maneira consciente e eficiente, né? Então, o dado tá aí para te ajudar, não para te atrapalhar. É a mesma coisa de métrica de treino, né? Então, você tá treinando lá e aí você começa a analisar gráfico e não sei o quê. Tem gente que não entende nada do que tá lendo e fica se prendendo a esses gráficos e também acaba não levando nada a lugar nenhum. Né? Então a gente tem que entender essas métricas e usar de forma eficiente, né? Para nos ajudar, não para atrapalhar. Exato. A gente vê muito isso no análise de corrida, cadência, frequência, tamanho da passada, tudo mais. Você pode ter todas essas métricas. Se você não souber fazer a ligação, a interpretação, na verdade, de uma em relação à outra, não faz o menor sentido. É um monte de número, um monte de dado que não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, vai mais te atrapalhar do que qualquer outra coisa. Porque às vezes você tá fazendo um baita treino, tá entregando super bem, tá se sentindo super bem. Você olha lá e tá alguma coisa diferente do que você viu alguém falando na internet. Exato. Você fala, nossa, meu treino tá uma bosta. Tem os especialistas de internet, né? Então os grandes especialistas, eles falam umas coisas na internet que você fala, né? Se você não souber aproveitar de maneira adequada, não adianta nada. Exatamente, exatamente. E nisso do sono e tudo mais, você consegue perceber diretamente nos seus treinos do triatlon? Consigo. As noites que tá dormindo mais mal. Uma época eu dormindo mal,
plantão noturno, né? Então, putz, dei plantão noturno, no dia seguinte eu nem vou. Tá? No dia seguinte eu dou plantão, é um plantão noturno por mês, né? E aí na quarta noite, na quinta-feira eu já não treino, né? Porque eu já sei que não vai rolar. For fazer uma academia, uma musculação, um negócio mais leve, porque eu sei que, correr, pedalar nesse dia não vai dar certo. Porque por mais que o plantão foi tranquilo, mas você dormiu fora de casa. Você dormiu fora de casa, já foi dormir mais tarde, já comeu lanche, né? Que acaba pedindo o negócio, já muda toda a rotina, né? Então isso já são os dias que eu já sei que vai ser off, não tem jeito, não tem como forçar o motor, né? Forçar o motor demais, deixa o motor mais calminho, deixa ele tranquilo. Melhor descansar do que forçar um pouco mais. Exatamente, é isso mesmo. Boa. Pergunta, produção, alguma coisa? Cara, acho que ele falou muita coisa aí que eu queria. Já ouvi. Você que tem muito problema com sono, né? Nossa, bastante coisa. Quando você existe um horário limite para você se alimentar, você comer alguma coisa antes de dormir, beber até água que seja, existe. Então, o beber água à noite, né, principalmente, tem o problema do xixi. Né? Então, toda vez tem que tomar bastante água, puxa, claro, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas se começar a beber muita água à noite, a bexiga vai sobrecarregar e você vai ter que levantar para ir no banheiro. Isso, então, e muitas vezes o que vai acontecer é que você vai levantar, vai ao banheiro, vai voltar e não vai conseguir dormir de novo, tá? Então, a recomendação para quem tem esse tipo de coisa, principalmente depois de uma certa idade, é depois das 7, 8 da noite, reduzir esse consumo hídrico mesmo, né? Então, diminuir a quantidade de ingesta de água, fazer toda a ingesta até 7, 8 da noite, e depois dali em diante só uns golinhos só pra matar a sede, porque senão vai ter que ir no banheiro. Não tem jeito. E né? Atrapalha muito, né? Atrapalha. Aquilo que a gente falou da arquitetura do sono. Né? Muitas vezes a gente vai levantar para ir no banheiro, vai voltar, vai capotar de novo, tá? Então, às vezes você nem lembra que você foi ao banheiro durante a noite. Mas, se você tiver com alguma pulguinha atrás da orelha, se tiver com alguma coisa, alguma preocupação extra, vai voltar e não vai conseguir dormir mais, né? Então, isso atrapalha toda a arquitetura, atrapalha toda a recuperação, né? Então, essa questão da água, até do chá que eu falei, né? Então, em relação à higiene do sono e tudo mais. Você vai tomar uma xícara gigante de chá? Não, você vai tomar uma xícara pequenininha de chá, né? Porque senão vai ser água, alguns chás são até meio diuréticos, né? Vai ao banheiro, não vai ter jeito, né? Então, até isso a gente tem que tentar compensar e tentar entender qual que é a melhor forma de fazer, né? De tomar mais cedo, de tomar com menos água, de fazer um negócio um pouquinho mais concentrado, né? Porque senão vai ser, essa questão do xixi é uma queixa frequente dos pacientes, né? Puxa, eu levanto para fazer xixi, eu tenho que levantar 2, 3 vezes para ir no banheiro, não tem jeito, e quando eu volto eu não consigo dormir mais. Bom, então vamos diminuir esse xixi da noite. Vamos lembrar de ir no banheiro antes de deitar, né? Então lembra de ir, vai lá, antes de dormir, vai no banheiro. Se precisar acordar durante a noite, que seja uma vez e não 2, 3, né? Então tentar equilibrar esse consumo hídrico aí para não ter esse problema. Em relação à alimentação, então a alimentação da noite ela tem que ser leve, né? Então por que a avó falava que dava congestão, que dava pesadelo, né? Mas por que é isso? Porque o estômago, ele precisa fazer força para trabalhar. Então você vai direcionar toda a sua circulação para o estômago durante o processo de digestão. Quanto mais pesada for essa refeição, mais o estômago vai ter que pensar e trabalhar para dissolver isso daí, né? Para digerir isso. Então, se ele está trabalhando, está faltando fluxo para algum lugar. Para onde está faltando fluxo? Está faltando fluxo para o cérebro. Então o sono fica mais leve, ele fica mais agitado, porque está faltando fluxo, né? O estômago fica pesado, dá aquela sensação de estômago cheio, de estômago pesadão, né? Então, comer à noite tem que ser algo mais leve. As suas refeições da noite elas têm que ser coisas leves e fáceis de digerir, né? Porque daí também vai tornar uma atividade mais natural e não tão trabalhosa. Fica mais tranquilo, o sono fica mais tranquilo, exatamente. Que a avó falava que dava pesadelo de comer antes pra cama, né? E ela mesmo, não tá errada. Ela tá certa. Ela não tá errada. Ela tá certa. O que ela falou... Nunca duvide das vós. A avó, elas falam umas coisas, né, que elas explicam de maneira errada uma coisa certa, né? Exatamente. Então por que você vai tomar
chuva, vai ficar doente. Não é que você vai ficar doente, porque a chuva não traz vírus, né? Mas você vai tomar chuva, enquanto você tá correndo, vai ter essa mudança brusca da temperatura, você vai ficar congesto. Por quê? Porque o nariz vai tentar eliminar essas coisas de alguma maneira, vai tentar esquentar, então você vai ficar mais congesto, vai ficar com mais coriza, tudo mais. Então, a avó, ela explicou de uma maneira errada uma coisa que ela estava certa, né? Ela só não sabia, ela só não tinha o conhecimento técnico para te explicar de maneira adequada. Mas na prática ela sabia. Prática ela tá certa. Então, exatamente. Ouçam as avós. Ouçam suas vozes e sua mãe. Leva a blusinha. Leva a blusa, leva o guarda-chuva. Leva a blusa, leva o guarda-chuva, leva o casaco para correr em Tóquio, né? Exatamente. Porque vai estar frio. Precisar, pode jogar nos primeiros quilômetros ali que a galera leva para doação também. Exatamente, isso mesmo. Boa. O que você deixa de mensagem pra galera que vai fazer sua primeira prova esse ano, seja meia, maratona, triatlon, qualquer prova? Bom, primeiro, siga seu técnico, né? Então, a gente vira e mexe, a gente vê pessoas se aventurando, agora cada vez mais, hein? A gente se aventurando a fazer treino pelo ChatGPT, né? Então, Coach ChatGPT, Nutri ChatGPT, né? Então as pessoas estão usando a ferramenta da inteligência artificial para isso. Tem benefícios, mas também não é só benefício. Então ouça seu técnico, não carregue demais a carga, né? Então não carregue a mais do que ele está te propondo. Sempre tente fazer alguma coisa equilibrada. Parte nutricional é fundamental. Lembre-se da parte respiratória e lembre-se do sono, né? Então a gente falou bastante do sono, porque a gente está falando de recuperação, e a recuperação mais natural que a gente tem. Então a gente adora bota, a gente adora a massagem, a gente adora a soltura, mas o sono, você está fazendo tudo isso de graça, né? Sua cama. Na sua cama. Então aproveite a sua cama e faça isso também com um profissional adequado, né? Então, se você tem essa oportunidade de ter um físio do seu lado para fazer a sua recuperação, tudo, não perca essas oportunidades. Boa, sensacional. Isso é muito bom. Muito bom. Ó, presentinho. Pô, que legal, obrigado, legal. Boné pra treinar, tem um adesivo também. Legal, brigadão. Boa. Esse boné vai estar em breve à venda. Se já tiver à venda, o link vai estar aqui embaixo, mas eu acho que já vai estar, né? No episódio dele já vai estar. Adorei. Vai sair mês que vem seu episódio. Maravilha. A gente tá gravando aqui no final, comecinho de fevereiro, até que enfim acabou janeiro, né? Janeiro infinito. De 85 de janeiro. 85 de janeiro. Em março esse episódio tá no ar. Legal. Queria te agradecer por aceitar o convite. E espero que vocês aí em casa tenham gostado muito dessa conversa, que tenham aprendido muito. O sono é a parte principal do nosso recovery. E a gente, nessa resenha aqui, a gente conseguiu tirar todas essas dúvidas. Acho que vai ajudar vocês, vai me ajudar, vai ajudar a produção, vai ajudar todo mundo aqui a ter uma qualidade de sono ainda melhor para a gente conseguir entregar nossos treinos e que é o que a gente quer incentivar vocês aí em casa a praticar. Beleza? Vou deixar o Instagram do Beck aqui no vídeo, aqui na descrição. Vou deixar o Instagram e o TikTok do Recovery Resenha também. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Pode mandar as dúvidas lá pro Beck, que ele responde vocês com certeza. E é isso. Muito obrigado à audiência de todo mundo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Tamo junto sempre. Tamo junto. E esperamos nos encontrar nos treinos e provas por aí. É isso. Com certeza. Um abraço pro Edu, seu treinador. Um abraço pro Edu. Treinador do meu pai aqui também. Maravilha. Então, Guarulhos representando aqui. Em peso aqui no Recovery Resenha. É isso aí. Fechou? Obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, Muito valeu. bom, hein? Muito bom. Da hora demais, cara.